nesta reunião fraterna, ao redor do Evangelho, dos ensinamentos simples e puros do Mestre Jesus, que chegam aos nossos corações com tanta clareza, com tanta simplicidade, para que possamos entender a mensagem que Ele nos deixou e nos deixa, porque está sempre conosco. Através da espiritualidade amiga, é responsável por essa casa, pelas atividades da casa, que mais uma vez nos envolve nesta noite de reunião. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados pelos trabalhadores da casa, mas principalmente pelos trabalhadores espirituais da nossa casa. Então nós vamos convidar o nosso companheiro Luiz, o companheiro de doutrina espírita, que tem suas atividades lá no Allan Kardec, né, Luiz? Isso, para que ele possa estar nos visitando esta noite e fazer para nós a prece inicial. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Mestre nos envolva nesse momento. Que os bons espíritos nos abençoem, nos oriente, nos guarde. Que vamos nós levar nosso pensamento ao alto, buscar o caminho do nosso benfeitor, do nosso grande amigo Jesus, olhar os seus olhos e dizer: obrigado, Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, na certeza de que tudo está conosco, que nós possamos vibrar boas energias para o nosso companheiro Gilberto, que ele seja muito feliz nas suas explanações e que nós possamos absorver os conhecimentos que ele preparou com tanto carinho para nós. Obrigado, Gilberto, pela sua disponibilidade de vir para nós. Agradecemos também os benfeitores desta casa, que nos envolvem nesse momento com carinho, com amor, que possamos sair daqui renovados nas nossas energias, nas nossas boas vibrações. Com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar início à palestra de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis entregue a tentação, livra-nos todo o mal. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos recebendo aqui em nossa casa, nosso companheiro Gilberto. Gilberto já é conhecido de vocês aqui da casa, né? Mas ele reside lá em Valentim Gentil, é um dirigente da casa espírita de lá, que é o Bezerra de Menezes, uma casa maravilhosa. Tivemos lá nesses dias, né, Gil? Que eles receberam a Maísa lá e nós tivemos a oportunidade de ir de ouvi-la mais uma vez lá na casa do Gilberto. Uma casa maravilhosa, com atividades dentro da doutrina, assim, muito trabalho. E o Gilberto hoje deixou lá suas atividades na casa para vir nos trazer a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, nesta noite aqui em nossa casa. Então nós vamos deixar com ele a palavra. Meus amigos, uma boa noite a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Muita gratidão pela oportunidade de estar aqui reunidos com vocês mais uma vez, nesta casa abençoada, a qual
Paulo, nessa mesma carta, nós dizemos, amigos caros ao coração, amigos que a doutrina espírita nos traz. E como é bom, né? Rever os amigos, rever os companheiros de luta, os companheiros de doutrina, os companheiros de aprendizado. Nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa fé. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transforma montanhas. Lá nesse capítulo, existem 3 frases de Allan Kardec que nós vamos ler aqui nesta noite e vamos comentar um pouquinho sobre ela e vamos ver o que Kardec quer dizer com essas 3 frases e que possamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, principalmente quando nós estamos desprovidos da fé ou quando nós estamos com aquela fé muitas vezes vacilante, ou quando nós já adquirimos aquela fé necessária a qual Jesus espera de cada um de nós. Então, a primeira frase de Kardec, ele diz o seguinte: a fé robusta confere-se a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas como também nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza. Então, com essa primeira frase de Allan Kardec, nós entendemos que a fé, ela depende do plano espiritual de Deus, de Jesus, e também precisa e depende de cada um de nós e do nosso próprio esforço. Com essa frase, Allan Kardec desmistifica aquela teoria de muitas religiões ortodoxas de que nós pedimos e que Deus é obrigado a nos atender. A doutrina espírita, ela nos traz uma fé raciocinada, a qual, além da questão de nós pedirmos a Deus, existe a lei do mérito, não é verdade? E cada um de nós recebemos de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Aí faz valer aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo: bate a porta e ela vos abrirá. Buscai e acharei. Pede e vós obterás. Então, Jesus coloca a fé como uma necessidade para a nossa vida. Porque se nós vivemos no mundo e nós não cultivamos essa força que sustenta a coragem e a nossa esperança para dias melhores na frente, mas não é a esperança de esperar, é a esperança de que, apesar de todos os problemas e sofrimento a qual nós passamos nesta terra, a qual nós somos submetidos, dificuldades essas, que não é Deus que encaminha para cada um de nós, são dificuldades que nós conquistamos em vidas passadas, ou até mesmo nessa vida mesma, nessa própria vida a qual nós estamos encarnados, e que, através dos nossos próprios atos infelizes, nós vamos colhendo hoje aquilo que nós plantamos ontem, né? Então, no Evangelho de Mateus, lá tem uma passagem de Jesus que ela esclarece muito quando Kardec ele nos pede para que nós possamos ter essa robustez da nossa fé, que traz a energia, que nós podemos ter essa energia para que nós possamos superar as nossas dificuldades, como nas pequenas, como também nas grandes coisas. Então, quando Jesus ele estava junto ao lago, à beira do lago de Genezaré, Jesus ele era como se fosse uma ilha, a qual em volta dele tinha uma grande multidão. E essa multidão, elas viam Jesus como a tábua da salvação para as suas dificuldades. Elas viam Jesus como
um ser a qual elas tinham confiança e certeza de que, se eles pudessem ter acesso e aproximar dele, realmente elas seriam sanadas, curadas das dores a qual elas carregavam durante aquela existência. Naquele dia, Jesus pregando pela multidão, e Jesus ele estava sempre rodeado de pessoas, uma grande multidão, e essas pessoas quase sempre eram pessoas totalmente perturbadas e sofredoras. Eis que chega um homem e diz assim a Jesus: Senhor, tem piedade do meu filho. O meu filho, ele é um lunático, ele não tem o controle de si. Às vezes ele cai na água, de repente ele cai no fogo. O meu filho está sofrendo muito, Senhor. Eu trouxe ele e apresentei para os seus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Tende piedade do meu filho, Senhor. Jesus, olhando para aquela figura paterna, ele observa que do lado do rapaz, a qual o pai diz que o menino estava totalmente lunático, que ele caía na água e de repente caía no fogo, Jesus logo notou que ali existia uma perturbação muito acentuada. Era um rapaz obsediado. Então Jesus, com seu magnetismo, com seu amor imensurável, aproxima do jovem, faz uma prece e estende a sua mão sobre aquele jovem e pede para que a entidade perturbadora se afaste. A entidade perturbadora se afasta e o jovem volta, em suas condições normais. Depois, quando tudo já havia terminado, o pai, muito comovido, pega o filho e leva para casa. Pedro fica observando e chega a Jesus e diz: Senhor, realmente esse homem nos trouxe esse garoto até nós, mas nós não conseguimos ajudá-lo. Nós não conseguimos fazer nada para ajudar esse jovem. Por que, Senhor? Jesus olha para os apóstolos, principalmente para Pedro, que lhe fez a pergunta e disse: é por causa da vossa pouca fé. Faltou robustez na sua fé, E naquela época, boa parte das pessoas que seguiam e acompanhavam Jesus eram pessoas simples, trabalhadores da roça, pescadores, pessoas que mexiam com a terra, com as plantações. Então Jesus, aproveitando a oportunidade daquelas pessoas que estavam ao seu lado, numa forma de lecionar mais ainda o que ele queria dizer sobre a robustez da fé, começou a contar para aquelas pessoas: se cada um de vocês tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vós dizei aquele monte que passa daqui para lá, ele há de passar, Olha a inteligência de Jesus. Jesus usa uma das, ou se não for mas acredito que seja uma das menores sementes que existe sobre o nosso planeta, quase que invisível a olho nu. Mas Jesus, ele diz para Pedro e os apóstolos: se eles tivessem a fé tão pequenina do tamanho daquele grão de mostarda, eles poderiam ter curado aquele garoto, aquele menino. E ainda Jesus, ele usa uma analogia muito válida para o cotidiano da nossa vida. Ele fala: se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós diremos aquele monte que sai do nosso caminho, e aquele monte há de sair, gente. Mas os montes, as montanhas, a qual Jesus se refere, não são os montes, os morros que nós observamos na topografia geográfica de onde nós estamos.
e que ele estava na época. Os montes e as montanhas que Jesus se refere são as dificuldades que nós temos na vida. É a dificuldade financeira, é a dificuldade na saúde, é a dificuldade de relacionamento, inúmeras dificuldades que todos nós temos. Então, se nós realmente termos a fé tão pequena, a qual Jesus espera de cada um de nós realmente poderemos eliminar as montanhas e os montes que impedem de nós caminharmos e seguirmos adiante. E muitas das vezes, os montes e os morros, nós vemos nas pessoas, sempre no outro, né? É sempre o outro que não deixa eu evoluir, é sempre o outro que me impede o meu crescimento. Quando que, na verdade, se nós fizermos uma análise e olharmos dentro de cada um de nós iremos ver dois montes, duas montanhas imensas que não deixam cada um de nós crescer. Aqui em Fernandópolis, as pessoas aqui quase que não têm essas montanhas, mas lá em Valentim Gentil, essas montanhas nos impedem demais o nosso crescimento. O que é? O orgulho e o egoísmo. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é que trava, o que é que impede o crescimento moral da humanidade. Lá, o Espírito da Codificação, ele nos diz o orgulho e o egoísmo. Então, quantas e quantas vezes nós agimos com orgulho e egoísmo perante ao próximo e perante a nós mesmos, perante as decisões que nós temos que tomar pela vida. Então, companheiros, isso também, muitas das vezes, nós temos egoísmo e orgulho até nas petições que nós temos, quando nós fazemos as nossas orações e as nossas preces, rogando que o Pai possa nos ajudar. Nós vamos ver mais pela frente, né? Então, quando nós temos fé, nós podemos perder o emprego, podemos perder os amigos, poderemos perder tudo, mas se nós temos a fé robusta, que Kardec nos orienta a ter, e que Jesus espera de cada um de nós, com certeza, nós iremos superar as dificuldades da nossa vida. O Espírito Sheila, ela nos diz o seguinte: os mais infelizes, os mais desditosos, os mais sofredores, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé, é viver sem fé e prosseguir vivendo. Já pensou? Quando nós formos diagnosticados por uma doença muito grave, se nós não tivermos fé robusta no nosso coração, o que vai ser de nós? O sofrimento ele vai dobrar, triplicar, quadruplicar. Não é assim? Então, quando Kardec pede que nós tenhamos a fé robusta, é necessário que nós façamos uma análise dentro do nosso coração. Será que realmente eu creio que, apesar de toda dificuldade, existe Deus que coordena tudo? Né? A segunda frase, quando ele diz o seguinte: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, oferece a paciência e sabe esperar. Olha que sabedoria da frase de Allan Kardec. A frase de Allan Kardec, aliás. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere-se a paciência e sabe esperar. Vamos buscar novamente no Evangelho de Jesus, em uma das passagens de Jesus, a qual ele nos ensina a fé que sabe esperar. Jesus estava novamente em meio de uma multidão imensa de sofredores. E eis que, naquelas cercanias da cidade, naquela região, existia uma mulher
que tinha uma doença muito grave, uma doença, uma hemorragia muito grave, por 12 anos. Essa mulher vendeu tudo que ela tinha, ela tentou tudo que fosse possível na medicina convencional para que ela pudesse adquirir a sua cura, mas ela não conseguiu. Está no Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Marcos, no capítulo 28. Então, ela tentou todas as alternativas para conseguir a cura, e ela não se curou. É a parábola da mulher de Corruís, que tinha hemorragia. Mas ela ficou sabendo que naquele dia, um homem que havia trazido os mortos à vida novamente, um homem que estendia suas mãos sobre os leprosos, que de repente aquela pele empodrecida, aquela pele doente, com a imposição de suas mãos, aquela pele ia se regenerando e as pessoas se curavam. E ela falou: eu vou em busca desse homem, desse tal Jesus de Nazaré, que eu tenho certeza, olha a robustez, eu tenho certeza que ele há de me ajudar a me curar. E ela foi. Quando ela estava na praia, Jesus estava caminhando. Mas vocês observem o perfil de uma mulher que sofre de hemorragia por 12 anos, gente. É uma mulher fraca, uma mulher anêmica, mas ela resistiu 12 anos. Ela sofria dessa patologia, mas ela não desistiu. Quando Jesus foi passando, ela não conseguia mais infiltrar no meio da multidão para conversar com o Cristo, para expor a Jesus aquilo que ela estava sentindo, mas que ela tinha certeza que ele iria curá-la. E ela pensou: então, já que eu não consigo aproximar de Jesus de Nazaré, se eu pudesse pelo menos tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que ele há de me curar. Foi então que, quando Jesus estava passando, ela se jogou e tocou na túnica do Cristo. No momento que ela toca na túnica de Jesus, o seu corpo estremece, e ela sente que naquele momento ela se encontra curada. Jesus para e pergunta aos seus apóstolos: quem me tocou? Pedro chega a Jesus e diz: mas mestre, como vamos saber quem tocou? Olha a multidão em volta de ti, Senhor. Todos estão lhe tocando, todos estão se acotovelando para estar perto de ti. Não sabemos quem me tocou. Não, Pedro. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu uma virtude. E ele olha a multidão e diz novamente em voz alta: quem me tocou? Aquela mulher, muito timidamente, ergue o seu dedo e diz: foi eu, Senhor. E ele diz a ela: a sua fé te curou. Sabe por quê? Que ela ergueu o dedo muito timidamente para se identificar? Porque naquela época, as mulheres que sofriam dessa patologia, da hemorragia constante, elas eram repudiadas pela sociedade. Depois dos leprosos, que eram totalmente descartados a morrer no vale dos leprosos, as mulheres que tinham essa patologia física eram consideradas impuras. Elas não podiam tocar nos objetos. Se uma pessoa tocasse no objeto que aquela mulher impura, entre aspas, havia tocado, aquele que a tocasse depois também se tornava impuro. Então elas não podiam sair de casa. Mas, quando ela toca nas vestes do Cristo, ela sente que ela foi curada. E ela toma coragem e identifica. E Jesus diz a ela: mulher, porque Jesus conhecia ela. Jesus conhece ela, conhece cada um de nós.
sabe do nosso coração, sabe dos nossos sentimentos, sabe daquilo que nós precisamos e também das nossas necessidades. E Jesus diz assim a ela: mulher, a tua fé e a tua paciência lhe curou. E nós, muitas das vezes, em nossas orações, nós oramos e praticamente nós queremos barganhar com Deus, né? Erramos uma vida inteira, passamos uma existência inteira no erro, e nós sabemos pela lei de Deus que existe a lei da causa e do efeito. Tudo aquilo que nós plantamos hoje, colheremos lá amanhã no futuro. E que na verdade as consequências que nós estamos plantando hoje são as consequências daquilo que nós plantamos lá atrás ontem. E às vezes nós passamos uma vida inteira no erro, uma vida totalmente indisciplinada, desregrada. Aí vem a dificuldade hoje que nós criamos lá atrás. Aí nós nos desesperamos, né? Queremos que tudo se resolva de uma hora para outra. Tem problemas na vida que não se resolvem nessa existência. Tem problemas na nossa existência de hoje que não se resolverá nessa existência. Mas nós temos que ter paciência e resignação, porque se nós estamos passando por uma dificuldade, é porque nós precisamos daquela dificuldade na nossa vida, e que nós não podemos jamais nos revoltar, nos julgar de vítima, porque nós iremos ter maiores complicações ainda mais na nossa existência. André Luiz, quando ele foi acolhido, né, lá no umbral, elevado para a coluna nosso lar, quando ele se encontrou com a sua mãe, ele falou para a sua mãe que ele não merecia aquele sofrimento. Por que é que ele sofreu tanto daquele jeito? A mãe dele disse para ele: André, se eu fosse reencarnada lá tempos atrás, eu poderia até te consolar, meu filho. Mas hoje, aqui no plano espiritual, tudo vem à tona e realmente mostra aquilo que nós somos. Se você quer seguir adiante e evoluir espiritualmente dizendo, você tem que deixar esse sentimento de vitimismo. Então, olha que informação que nós temos, preciosa para nós. André Luiz precisou desencarnar, passar 8 anos no umbral, para realmente saber que aquele sentimento de insatisfação e vitimismo, que não serve para nada, nós poderemos, a começar hoje, ter resignação, paciência na dificuldade de nossa vida. Às vezes, os problemas são grandes, né? Às vezes, a minha unha do meu dedinho da mão dói, mas se realmente eu quero saber o que é problema, o que é sofrimento, tira um dia e vamos visitar o Hospital do Câncer, na cidade de Jales, que é tão perto aí. Lá nós veremos sofrimento, mas nós veremos muitas das vezes pessoas que estão praticamente com a sentença de morte nas mãos, com seu desencarne já planejado bem breve, mas que eles têm uma paciência, uma resignação, uma fé robusta, que faz eles vencerem nas pequenas como nas grandes coisas, e mais principalmente ainda, a fé calma e paciente, que sabe esperar. A natureza, meus amigos, ela nos dá exemplos constantemente de paciência. O sol tem horas para nascer, tem horas para se pôr. Observamos as plantas, as frutas, tem o tempo certo do florescimento, da frutificação e da colheita. Assim também somos nós. A paciência é uma construção que nós teremos que desenvolver dentro de cada um de nós. Seria muito fácil, né? Nós iremos no supermercado e
pedimos aí, eu quero 100 gramas de paciência. Eu, como sou muito apressadinho, já pediria uns 5 quilos de paciência. Mas nós sabemos que a paciência é uma virtude que nós temos que desenvolver dentro de nós. E para que nós possamos desenvolver essa paciência, essa fé paciente, que sabe esperar, antes de tudo, nós temos que ter a fé robusta, que refere-se à energia, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. A terceira frase, e a última de Allan Kardec, ele diz o seguinte: é necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A fé verdadeira se alia à humildade. Nós estamos sendo humildes quando nós estamos orando, quando nós estamos usufruindo desse poder magnético do nosso coração, que é a fé, quando nós estamos expondo as nossas dificuldades e pedindo para que Jesus nos ajude. Será que nós estamos sendo humildes? Também existe uma passagem de Jesus, que Jesus, certa feita, estava novamente, como Jesus estava sempre no meio dos sofredores. E eis que chega um homem, um centurião romano. Chega Jesus, olha para Jesus e diz: Senhor, eu tenho um servo que está muito doente. Tanto doente ele está, que ele não pôde vir comigo. Ele se encontra na minha casa. Mas é um servo que eu estimo muito ele. Senhor, tenha piedade dele. Sei que vós pode curá-lo. Jesus, vendo a humildade daquele homem, convida ele: vamos, já que ele não pôde vir, vamos até a sua casa, que eu irei curar o seu servo. Não, Senhor, não é necessário. Eu sou um centurião romano. O centurião romano é um homem que coordena, que comanda 100 soldados, comandava 100 soldados. E eu tenho autoridade em todos os soldados a qual eu coordeno e comando. Se eu dizer a eles que marchem para a esquerda, eles irão marchar. Se eu também dizer a eles que eles marchem para a direita, eles também irão marchar. Vós, Senhor, é o Filho de Deus. Se vós ordenar daqui que o meu servo está curado, mesmo estando ausente, distante de ti, eu tenho fé que o meu servo está curado. Jesus olha para aquele homem e diz: em todo o povo de Israel, eu nunca vi fé tão robusta, tão sincera e tão humilde como a desse homem. Igualzinho nós, né? Imagine se nós encontrarmos Jesus na rua e Jesus falar assim: Gilberto, eu fazendo inúmeros pedidos para Jesus, e Jesus disse assim: Gilberto, então vamos na sua casa, eu vou até a sua casa e vou atender os seus pedidos. Você acha que nós temos condição de dizer assim: não, Jesus, você é muito ocupado, eu tenho certeza que daqui mesmo você consegue me ajudar lá na pessoa que está acamada no meu lar? Não, eu com certeza vou sentir lisonjeado, presunçoso. Vou convidar ainda mais que Jesus vá até a minha casa, e se for possível, eu vou tirar uma selfie, né, com Cristo, postar na rede social para que todo mundo fique com inveja da minha visita. Isso é fé ou presunção? Às vezes, meus amigos, em nossas orações, nós reivindicamos os nossos pedidos ao nosso Criador e ao nosso irmão maior, que é Jesus, e nós queremos ensinar como é que eles têm que fazer a nossa vida, né? Oh, meu Deus, eu estou com um problema da seguinte forma, mas eu tenho certeza, se você fizer assim, dessa forma,
você vai conseguir me ajudar. Isso é fé ou é presunção? Então, às vezes, em nossa fé, nós estamos aí, muitas das vezes, fazendo barganha com Deus, a qual que nós entendemos que a doutrina espírita nos orienta, com Deus não tem barganha. Acima de tudo, a doutrina espírita nos orienta, como nós comentamos no início, que existe a lei do mérito, a lei do obedecimento e a lei daquilo que realmente nós temos por necessidade. Porque às vezes nós pedimos algo para Deus, algo que vai muitas vezes nos atrapalhar, não vai nos ajudar em nada, né? Meu Deus, estou fazendo uma fezinha aqui na Mega Sena, me ajude, meu Deus, por favor. Isso é fé ou presunção? Deus jamais vai nos dar um pedido desse, atender um pedido desse, porque sabe que muitas vezes, eu, principalmente falando, com essa quantia de dinheiro desordenada, eu posso perder a minha existência, porque Deus sabe dos nossos sentimentos e do nosso coração. Às vezes, tem doenças na nossa vida que são doenças de refúgio, ou melhor falando, doenças a qual nos impede de errar novamente. Às vezes, tem patologias, tem doenças que nós pedimos, em determinado momento da nossa vida, aquela enfermidade possa vir nos encontrar e nos tolir de todas as facilidades de cometer o erro novamente na nossa existência. Então, caros amigos, a mensagem da noite é essa. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, lá está a lição que diz o mal e o remédio. Quando o Espírito da Verdade diz: que remédio vós indicais para todo sofrimento que avassala a multidão? Um só é infalível: a fé. Mas a fé robusta, que traz a energia, que adquire a energia, a qual nós poderemos vencer as nossas dificuldades, quanto nas pequenas, quanto nas grandes coisas. A fé calma e sincera, que tem a paciência, que nos ensina a respirar, e acima de tudo, a fé humilde, que apesar de toda dificuldade que nós passamos, nós sabemos que Deus coordena tudo, e nós temos que ter a aceitação das nossas dificuldades, né? Primeira coisa é aceitar, é ter resignação. Depois é desenvolver em nosso coração a resiliência. O que é resiliência? É aproveitar e aprender o que essa dificuldade está mostrando para mim. Por que é que eu estou passando por essa dificuldade? Por que é que eu estou com esse problema? Que nós possamos fazer uma grande análise, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Essa casa, companheiros, é um exemplo de fé. Imagine quantas e quantas pessoas passaram antes de nós para deixar tudo isso, essa maravilha, a qual nós reunimos numa noite de segunda-feira para falar de Jesus. Quem começou a trabalhar, a construir tudo isso aqui, imagine a fé robusta, imagine a energia que ele conseguiu de não sei de onde, que na verdade foi do Criador, foi de Jesus, foi de Deus, para continuar firme, aceitando os nãos da vida, aceitando os preconceitos da existência, mas caminhou firme para que pudesse construir isso aqui. Observe quanta paciência que quem começou a construir essa casa espírita teve. Será que construiu de uma hora para outra?
Com certeza isso aqui demorou anos para ser construído. Então, com certeza, quem veio antes de nós teve a fé sincera e teve a paciência que soube esperar no momento certo. E quanta humildade na fé aqueles que passaram por aqui antes de nós teve. De muitas das vezes, quem é dirigente de casa espírita sabe quantas e quantas vezes nós temos que esconder e enfiar o nosso orgulho na sacola e jogar do lado, como diz minha sogra, e ter a coragem e a humildade e vender os pães, pedir prendas, pedir donativos para que nós possamos conseguir colocar o projeto adiante. Então, meus amigos, Cristo falou: quem tem ouvido de ouvir, ouça, e também quem tem olhos de ver, que veja. A humanidade em volta de nós é a melhor escola. A humanidade que está em volta de nós é o melhor aprendizado que nós poderemos ter, não para corrigir o outro, não para ensinar o outro, mas para nós ensinarmos a nós mesmos. E que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a sua paz. Gostaria de convidar nossos companheiros passistas, vamos comunitários, se dividam igualmente pelo salão, enquanto nós recebemos as bênçãos da prece final do nosso companheiro Humberto. Senhor Jesus, mais uma vez, nós nos encontramos em sua casa de socorro e paz. Rogamos a Ti, Senhor, nesse momento, a qual nós estamos sincronizados no Teu amor, na Tua luz, e que nos doe, Senhor Jesus, a Tua luz e Teu amor nesse momento, para que nós possamos adquirir força e coragem sobre o nosso espírito, e passando todas essas benécias sobre o nosso corpo físico. Sabemos, Senhor Jesus, que as dificuldades da vida existem, mas também sabemos que vós nos orientou que no mundo terei aflições, mas por outro lado vós também nos consolou, desde bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com certeza, Senhor Jesus, nesse momento no qual nós estamos reunidos em Teu nome, elevando o nosso pensamento a Ti, Senhor, nós estamos vencendo muitas barreiras de nossa vida, estamos vencendo muitas dificuldades íntimas que todos nós temos em nosso coração. Então nós te rogamos, Senhor, que transmita sobre cada um de nós, cada um dos nossos companheiros, o remédio, a paz, o socorro necessário, de acordo com os nossos merecimentos e as nossas necessidades, que vós conhece muito bem o nosso coração. Senhor generoso, viemos pedir pelos seus doentes, suplicar-te muitas graças pela sua saúde, pelo seu bem-estar espiritual. Queremos unir nossa prece àqueles que dirigem a Ti, suprir o silêncio àqueles que não oram a Ti, apresentar-te todas as causas morais, todas as angústias do nosso coração, invocar sobre eles, sobre nós, a Tua piedade e o Teu socorro. Viemos pedir a Tua ajuda, Senhor, às lágrimas mais secretas da vossa alma, aquelas que só vós conhece e podes consolar. O socorro e os cuidados que a nossa caridade ainda não ousou dar-nos, Senhor. Que assim seja.
que nós possamos iniciar nossa semana com a fé renovada, uma fé robusta e resiliente. Agora, com muita paciência,